pessoal, estamos de volta. Vamos trabalhar agora a nossa quarta e última competência. Essa competência, ela refere-se às aplicações legais entre direitos e obrigações na segurança e saúde do trabalho. A gente vai falar um pouco sobre alguns decretos, sobre a legislação, mas é muito importante que vocês acompanhem todo esse conteúdo a partir da apostila que foi encaminhada para vocês, pois as leis, elas são determinantes e é muito importante que a gente tenha um conhecimento muito detalhado sobre o que ela representa. Vamos começar. Falar um pouco sobre o histórico da saúde ocupacional. Vou falar uma frase para vocês. Todas as substâncias são tóxicas. Não há uma que não seja veneno. A dose correta é que diferencia um veneno de um remédio. Acho que vocês já ouviram falar essa frase até em contextos mais variados. Ela é de Paracelso e é exatamente isso que a gente precisa trabalhar agora. A gente vai falar sobre os vários fatores que podem ocasionar uma doença ocupacional. A gente entender que um trabalhador está exposto a vários riscos, isso é fato. E dependendo do tipo de produção ou de serviço que ele está administrando, é quase impossível ele ficar isento dessa exposição ao risco. Mas o quantitativo dessa exposição é que vai diferenciar e que vai determinar uma possível doença ou não. Sendo assim, a doença ocupacional, ela parte de alguns fatores. O tempo de exposição ao agente, a concentração das substâncias, a quantidade do agente no meio ambiente, a intensidade da exposição e a suscetibilidade individual do trabalhador. Ou seja, existem pessoas que são mais resistentes do que outras em relação a determinadas substâncias. A gente nunca pode esquecer que todos esses fatores estão alinhados ao exercício da atividade pelo trabalhador. Como surgiu o interesse da saúde do trabalhador? Vimos na primeira competência o histórico da Revolução Industrial, que fez com que os empregadores tivessem um volume acelerado de crescimento e que tivessem uma lucratividade acima das expectativas, sempre fazendo com que essas pessoas que nessas empresas trabalhassem de uma forma muito mais agressiva no sentido de produção alta, de aceleramento de produtos e serviços a serem fornecidos pelo mercado. Sendo assim, quanto mais se trabalha, quanto mais se desgasta e quanto menos se observa essas condições, maior é a probabilidade de algumas doenças surgirem. Sendo assim, um empregador que trabalhava, ele começou a prestar atenção que na sua atividade de trabalho, na sua empresa, as pessoas começavam a adoecer, as pessoas começavam a ficar impedidas de exercer as suas atividades. Sendo assim, ele parou e pensou: o que é que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos? Foi aí que conversou com o seu médico particular, o médico que deu a seguinte informação a ele, ou ideia, podemos dizer assim: será que você não poderia introduzir dentro da sua empresa um médico, um profissional na área de medicina que pudesse observar, que pudesse verificar as condições de trabalho e assim fazer e propor algumas condições de melhoria? Talvez isso fosse o suficiente ou minimizasse bastante as condições de saúde dos seus trabalhadores. E assim foi feito. Esse empresário, ele introduziu um médico no trabalho para este médico verificar o efeito do trabalho sobre as pessoas, ou seja, aquele exercício da atividade iria causar o que nos trabalhadores? Surgiu assim em 1830, quando Robert Derham contratou Baker para trabalhar em sua fábrica, o primeiro serviço de medicina do trabalho registrado. O trabalho foi difundido. Várias empresas começaram a utilizar esse serviço, ou seja, introduzindo um médico nas suas dependências de trabalho. Os serviços de medicina do trabalho passaram a criar e manter a dependência do trabalhador e de seus familiares.
ao mesmo tempo em que controlava diretamente a força de trabalho. Algumas empresas, essencialmente empresas localizadas nos Estados Unidos, tiveram um pouco mais de resistência em introduzir esse novo serviço dentro das empresas. Elas entendiam que não era interessante, mas ao mesmo tempo passaram a ter várias dificuldades quando os seus trabalhadores começaram a adoecer, quando seus trabalhadores começaram a estar impedidos de exercer suas atividades. E aí eles não tiveram mais outra alternativa a não ser introduzir um profissional da área de medicina nas suas dependências. Deixar claro que nesse primeiro momento ainda não foi uma conscientização da importância da saúde do seu trabalhador, e sim minimizar as perdas no que diz respeito à diminuição da produtividade a partir do adoecimento de alguns profissionais. Já o desenvolvimento de saúde ocupacional no Brasil teve algumas características. O processo de revolução industrial aconteceu no Brasil em 1930, um pouco depois do que os países já desenvolvidos. Em 1970, o Brasil já era considerado o campeão em acidentes de trabalho, um título que a gente não honra, mas que infelizmente aconteceu por volta do ano de 1970. Os serviços médicos dentro das empresas foram criados por iniciativa dos empregadores e são razoavelmente recentes. Apenas em 1972, o governo brasileiro baixou a portaria número 3237 e tornou obrigatória a existência dos serviços médicos, de higiene e segurança em todas as empresas com mais de 100 trabalhadores. A legislação para acidentes de trabalho, a primeira lei que falou de acidente do trabalho no Brasil foi o Decreto 3.724 de 1919. Define acidente de trabalho como produzido por uma causa súbita, violenta, externa e involuntária no exercício do trabalho, determinando lesões corporais ou perturbações funcionais, que constituam a causa única da morte ou perda total ou parcial, permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Um novo decreto, número 24.637, de 1934, ampliou esse conceito de acidente do trabalho. Determinou que acidente do trabalho seria toda lesão corporal, perturbação funcional ou doença produzida pelo exercício do trabalho ou em consequência dele, que determine a morte ou a suspensão ou a limitação permanente ou temporária, total ou parcial, da capacidade para o trabalho. Algumas atualizações surgiram no decorrer desses decretos. Em 1991 surgiu a Lei 8.213, que dispõe sobre os planos de benefício e previdência social. Em 1999, o Decreto 3.048 regulamentou esta lei. O artigo 9 dessa referida lei define como acidente do trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. E aí, a gente pode definir os acidentes do trabalho em 3 grandes grupos. O acidente típico, o acidente de trajeto e doenças profissionais ou do trabalho. Vamos definir cada um deles. Acidente típico, aquele causado ao trabalhador de forma imediata e que lhe inflige um dano corporal, como uma fratura, contusão ou queimadura. Acidente de trajeto, aquele ocorrido com o trabalhador quando do seu deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Doenças profissionais ou do trabalho, geralmente adquiridas por exposição crônica do trabalhador a agentes nocivos ou a causados por esforços repetitivos e esforços superiores aos que teriam condições de suportar.
Também são considerados acidentes de trabalho sofridos pelo funcionário no local e horário de trabalho, decorrente de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro ou companheiro de trabalho, ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Bom, falamos agora sobre a Norma Brasileira de Responsabilidade 14.280, da Associação Brasileira das Normas Técnicas, conhecida como a BNT, que detalha alguns conceitos que são muito importantes que a gente esclareça nesse momento. Acidente de trabalho: ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, que provoca lesão pessoal ou de que decorre risco próximo ou remoto dessa lesão. Acidente sem lesão pessoal é o que não apresenta lesão pessoal como consequência do acidente, ou seja, houve o acidente, mas não houve lesão à pessoa. Acidente impessoal é aquele cuja caracterização independe de acidentado, não há acidentado. Acidente pessoal é aquele que depende de existir acidentado. Acidente inicial é o acidente impessoal desencadeador de um ou mais acidentes. E, por fim, o agente do acidente é a coisa, a matéria, a substância ou a energia que determinou o início do processo que irá resultar em lesão, ou seja, que desencadeou o acidente. Exemplo, um martelo que quebra um vidro que, por sua vez, corta a pessoa. O martelo é o agente. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a comunicação de acidente do trabalho, conhecido como CAT. Todo acidente do trabalho ou doença profissional deverá ser comunicado pela empresa, devendo esta pagar uma multa aplicada e cobrada pela Previdência Social. A CAT é um formulário que a empresa deverá preencher comunicando o acidente de trabalho ocorrido com seu empregado, havendo ou não afastamento. A empresa fica obrigada a comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato. Existem 3 tipos de CAT. A CAT inicial, que refere-se à primeira comunicação de acidente ou doença do trabalho. A CAT reabertura, quando houver reinício de tratamento ou afastamento por agravamento da lesão, acidente ou doença que já foi comunicada anteriormente. A CAT de comunicação de óbito refere-se à comunicação do óbito em decorrência do acidente de trabalho, ocorrida após a emissão da CAT inicial. Deverá ser anexada a cópia da certidão de óbito e quando houver do lado de necrópsia. É importante que vocês verifiquem no material encaminhado a vocês o modelo da CAT e lá tem dizendo todas essas informações que serão precisas de serem preenchidas. O acidente e doenças ocupacionais, elas partem de alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente precisa verificar é o de anamnese. O que seria isso? É o histórico da vida do funcionário, que geralmente é colhido através de um questionário com perguntas. Essa anamnese ela é dividida em anamnese clínica e anamnese ocupacional. Na anamnese clínica, quando as perguntas se referem aos hábitos de vida, à história familiar e os agravos do trabalhador. A anamnese ocupacional, quando as perguntas se referem à ocupação atual ou anterior ao trabalho, ou seja, anamnese clínica, questões pessoais do trabalhador, a sua vida pessoal, as suas doenças, o seu histórico familiar. E a anamnese ocupacional, as condições que esse trabalhador já foi exposto e está sendo exposto nesse momento. A segunda definição é o nexo casual. O que é isso? É a relação entre o agravo, o adoecimento ou acidente e a situação de trabalho. Para estabelecer o nexo, torna-se fundamental que a descrição detalhada da situação de trabalho, quanto ao ambiente,
a organização e a percepção da influência do trabalho no processo de adoecer. Também se torna necessário complementar as informações com resultados dos exames clínicos e complementares. Ou seja, eu quero verificar como o acidente aconteceu, em que condições esse trabalhador estava atuando e se efetivamente essas condições poderiam realmente provocar um acidente ao trabalhador. Vamos falar um pouco sobre previdência social. Previdência social é o seguro que, em caso de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice, garante a renda do contribuinte e de sua família. Para que o trabalhador tenha esta proteção, é necessário que ele se inscreva e contribua todos os meses. Alguns exemplos de benefícios: aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio acidente, auxílio doença, pensão por morte. Esses são alguns exemplos de benefícios que a própria Previdência ela favorece ao trabalhador diante de algumas condições que esse trabalhador deverá cumprir. As consequências dos acidentes de trabalho. As consequências elas são enormes e elas afetam a 3 instâncias que são as principais referências nessas condições. Primeiro é o trabalhador acidentado. Então, o trabalhador que sofre um acidente, ele vai ter consequências pessoais de forma muito enfática, dependendo do grau, do nível que esse acidente aconteceu. Às vezes com lesões que podem causar perdas permanentes de algum movimento ou de algumas condições de trabalho. O segundo envolvido, e que também traz uma consequência bastante desagradável, é a própria organização. Primeiro, pela perda desse grande profissional, uma vez que ele foi acidentado, perda que pode ser temporária ou não, e consequentemente a legislação faz com que essa organização também tenha alguns custos a responder perante esse acidente. E a sociedade como um todo, uma vez que essa sociedade participa dos bens e serviços oferecidos por essa organização e também por esse trabalhador. Diante disso, pessoal, finalizamos a nossa disciplina Segurança e Saúde do Trabalhador, do Trabalho. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos.